tarde a todos. Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco, dentro da função cardiovascular, algumas questões sobre a eletrocardiografia, sobre o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, como vocês todos sabem, é um registro elétrico da atividade cardíaca. Essa atividade cardíaca, para facilidade de análise do registro, ela é, vamos dizer, analisada sob a forma de vetores elétricos. Como é uma atividade elétrica, ela pode ser representada vetorialmente, isso é uma vantagem. Essa vantagem nos permite dizer qual é a direção, qual é o sentido e qual é a intensidade do fenômeno através da representação de um único vetor. E, obviamente, eu posso deslocar esse vetor para diversas posições, desde que o deslocamento seja paralelo, o registro permanece sempre o mesmo. Isso é o que a gente vê nitidamente. Nós vemos, então, normalmente, que esse coração, quando é ativado, ele pode ser representado por um vetor atrial, ele seguido em sequência por um período de tempo onde a gente não identifica registro, porque os tecidos são em quantidade muito pequena, corresponde ao nó átrio-ventricular, o feixe de His, seus ramos e a ativação da rede de Purkinje. Isso aí funciona como se fosse um segmento de tempo, que é o segmento PR, ele vai do final da onda P até o início da ativação ventricular, que é representada por vetores que compõem aquilo que nós chamamos de QRS. Depois, em seguida, ocorre uma onda da repolarização, que é a onda T. E dependendo da posição espacial desses vetores, a gente pode ter uma ideia. Por exemplo, no caso do QRS, como a massa ventricular é dominada pelo ventrículo esquerdo, esse eixo, que a gente vai chamar de eixo elétrico médio ventricular, que é um eixo que representa uma média das ativações de todos os vetores, né, que ocorrem, gerados pelos potenciais de ação das células dos miócitos cardíacos, né, das células cardíacas. Como eu tenho maior quantidade de massa no ventrículo esquerdo, esse eixo vai ficar desviado para a esquerda. E se eu olhar um indivíduo na posição em pé, olhando na posição frontal, ele vai ficar realmente virado para baixo e para a esquerda. Se eu olhar esse indivíduo numa posição horizontal, olhar esse vetor agora horizontalmente, eu vou ver para a esquerda e vou ver esse vetor desviado para trás. Depois nós temos a onda de repolarização, que no normal, no geral, mas não é uma regra que a gente possa garantir, é essa representação da ativação, vamos dizer assim, de repolarização, ela mais ou menos acompanha a maior área, tá, do QRS. Se for área positiva, ela vai ser uma onda positiva. Se for negativa, ela será uma onda negativa. Então, na nossa primeira questão a ser avaliada hoje é o seguinte: nessa questão, um traçado de eletrocardiograma mostra a onda QRS, que é a onda de despolarização ou ativação ventricular isodifásico em AVR. Se ele é isodifásico em AVR, ele é perpendicular a essa derivação. Perpendicular a essa derivação, tá, significa que nós temos aí uma projeção com 90 graus. Tá? E se a gente olhar essas derivações, como é que elas se projetam, como os vetores se projetam nessas derivações, normalmente, tá? Como eles se projetam, eles têm uma diferença de ângulo, tá, entre uma derivação e outra. Por exemplo, a derivação AVR, tá, ela fica a 30 graus de diferença de D1. Então, se ela é isodifásico em AVR e é negativa em D1,
Essa projeção de D1 está do lado direito, se a gente olhar o triângulo de Einthoven, por exemplo, que ele propôs, tá? D1 virado para o lado esquerdo, aliás, desculpa, o vetor virado para o lado direito significa que eu estou fora do normal. Porque, normalmente, o vetor QRS, que é o vetor ventricular, está virado para onde? Ele está virado para a esquerda, então ele está virado aí para a direita. E ele aparece, por exemplo, na derivação V1, que é uma derivação agora que pega o plano horizontal, então eu vou saber se o coração está com o vetor para frente ou para trás. O que acontece? Ele está positivo em V1. O normal é que ele estivesse negativo em V1. Ele está positivo e ele aparece negativo em V6. Então, nós podemos afirmar, por exemplo, que esse eixo elétrico ventricular ele é positivo em AVF. Ele é positivo em AVF. Tá? Por quê? Porque a AVF está a 60 graus de AVR. Então, ele não tem uma diferenciação perpendicular, ele vai ter uma projeção, e ele aparece positivo em AVF. Ou seja, tem uma projeção que está em AVF ainda positivo, tá? E na letra B está colocado que ele aponta para mais 120 graus. Se a gente pegar, por exemplo, o triângulo de Einthoven e verificar nesse triângulo os ângulos, nós vamos ver que um eixo a mais 120 ele estaria para baixo, parte de baixo do triângulo de Einthoven, virado para a parte de baixo. E a mais 120 ele está passando da posição central do triângulo, que seria, vamos dizer assim, o meio desse triângulo. E essa derivação, que a gente chama de AVF, ela fica justamente 90 graus de D1. Se ela fica 90 graus de D1, ela virar para o lado direito, o que eu estou vendo? Eu estou vendo isso, tá? Positivo ainda em AVF, mas ele está virando para o lado direito, para o lado contrário. Como ele está positivo em V1 e negativo em V6, ele está virado para frente e para a direita. E se eu for olhar D2, eu vou olhar que em D2 eu tenho uma projeção que seria uma projeção mais positiva, vamos dizer assim, ou bem pequena, tá? De modo que essas respostas elas podem ser aceitas como todas corretas, ok? Ela vai aparecer em D2 como uma resposta muito pequena ou praticamente zero. Por quê? Porque eu tenho D2 a 60 graus e de D1. E se eu estou isodifásico em AVR, eu estou praticamente perpendicular a essa derivação D2. Tá? Isso aqui nós temos que considerar. Ok? Então, isso aí nos mostra que quando eu tenho um QRS isodifásico, ou ele está também sem registro nenhum, como uma linha isoelétrica, eu posso dizer que esse vetor ele está perpendicular, tá, à derivação, onde ele está aparecendo com valor zero. Isso facilita a gente localizar a posição dele. Se ele está virando para frente, para a direita, isso vai significar que o meu ventrículo direito é que está ficando hipertrofiado, por exemplo, em vez do meu ventrículo esquerdo. Tá? Na questão número 2, eu falo o seguinte: um indivíduo com eixo médio ventricular perpendicular à AVL, tá? Perpendicular à AVL. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma situação ao contrário do outro. Se ele é perpendicular à AVL, tá? O que acontece? Ele sendo perpendicular à AVL, a projeção dele vai ser
uma projeção em cima de D2. Essa projeção em cima de D2 significa que eu vou ter um eixo, tá, que pode estar a 60 graus se o vetor for positivo em D2. Então, na letra A, ele está a 60 graus, ele está positivo em D2, e, obviamente, se ele está positivo em D2 e D2 está a 30 graus de AVF, ele vai estar positivo em AVF. E ele também vai ser positivo em D1, porque D2 está a 60 graus de D1. Um vetor positivo em D2 projeta positivamente em D1, e também, nesse caso, as duas respostas estão corretas. Tá? Então, nesse caso, esse indivíduo vai ter um eixo médio ventricular que está na posição normal, que é uma posição que é bem a posição da maioria dos indivíduos que são chamados de normolíneos. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele é longilíneo, o vetor fica mais perpendicularizado no plano frontal. Então, ele aponta mais na direção de 90 graus. Ele vai ser, por exemplo, muito positivo em AVF. Tá? Ele vai ser muito positivo em AVF, porque ele está se aproximando de 90 graus. Se ele for brevilíneo, ele vai estar mais com um eixo horizontalizado. Então, ele vai aparecer em D1, por exemplo, apontando para a esquerda, quase horizontalizado. Então, a projeção maior vai ser em D1. Quando ele está nesse meio, em D2, porque ele está a 60 graus de D1, 60 graus de D3 mais a 30 graus de AVF, esse vetor vai aparecer principalmente, tá, projetado em cima de AVF. Então, nesse caso aqui, todas as respostas estarão corretas. Tá? Nessa terceira questão, quanto ao registro do eletrocardiograma, é errado a gente afirmar que é uma forma de registrar a atividade elétrica do coração. Claro, o eletrocardiograma faz isso. Ele registra a sequência de ativação das células cardíacas. Como essa célula gera um potencial de ação, ela gera uma atividade elétrica. E é isso que o nosso registro eletrocardiográfico faz. Ele registra essa atividade elétrica. Então, vai nos permitir aquela sequência de ondas, onda P, depois o segmento PR ou intervalo PR, se a gente quiser, do início da onda P até o início do QRS, como sendo a nossa medida de tempo aí, nesse caso, já que eu não tenho nenhum sinal aparente. Tá? Depois eu tenho o QRS, que é a ativação ventricular, seguido da repolarização ventricular, que dá a onda T. Então, esse é um registro de uma sequência de ativação e é o registro de uma atividade elétrica. O grande achado da eletrocardiografia, que foi feito pelo Einthoven no início, né, do século XX, lá no início dos anos 1900, é que ele mostrou que, ao realizar um eletrocardiograma, para que a gente pudesse comparar todos os indivíduos, ele deveria estar calibrado. Ele é calibrado com uma velocidade de registro de 25 milímetros por segundo. Os eletrodos são colocados na sua posição adequada, tá? Um no punho direito, outro no punho esquerdo, um no tornozelo esquerdo, outro no tornozelo direito. Lembrando que o registro que o Einthoven fez era um triângulo. E esse triângulo era considerado, né, o ombro direito, ombro esquerdo e perna esquerda. Por que eu posso dizer que eu posso registrar no punho? É que os braços e a perna também, na realidade, são fios que se estendem dessa parte do nosso tórax, tá? Onde, por exemplo, estão os ombros.
onde eu tenho lá a inserção da perna. A perna seria como se fosse um fio. Aí a gente pode colocar naquela posição e fazer o registro, né? Então, nós fazemos basicamente, tá, 3 registros, que são D1, D2, D3, mais 3, AVR, AVL e AVF, que corresponde ao plano frontal do indivíduo, e 6 registros que ficam ao redor do tórax, no peito, que permite você registrar o plano horizontal. Então, são 12 derivações diferentes que a gente usa para fazer esse registro. Tá? E aí vem a letra C, que diz que nos eletrocardiógrafos, o registro se faz com 5 eletrodos colocados ao redor do tórax. Não, não é isso. Não é 5 eletrodos. Tá? Se faz com 6. E se faz com mais outros 6 que são do plano frontal. Então, não é só isso aqui. Então, essa letra C está errada. E depois nós temos o eletrocardiograma, que seria a resposta D, tem como parâmetro de medida a amplitude das ondas medidas em milivolts, correto. O aparelho é calibrado para que 1 milivolt nos dê uma deflexão que aparece, tá, com uma amplitude de 10 milímetros. O papel do registro eletrocardiográfico ele é dividido em milímetros. Então, 10 milímetros de amplitude corresponde a 1 milivolt. A gente pode calibrar isso. Então, o aparelho tem a sua capacidade de amplificação, que nós vamos chamar de ganho, o seu ganho, tá, colocado para ser exatamente nessa hora, tá, uma velocidade com um ganho adequado. O ganho, 1 milivolt, 10 milímetros de amplitude, velocidade, 25 milímetros por segundo, com os eletrodos colocados na sua posição adequada. Então, essa resposta também está correta, e é lógico que a letra E, dizendo que todas as afirmativas estão corretas, não estão, porque a afirmativa C está errada. Tá? Ainda no eletrocardiograma, nós podemos adicionar uma outra questão. A onda P é de menor magnitude que a onda R, porque a massa atrial é menor que a ventricular. Isso está certo. Tá? A onda T, que é a resposta B, representa a repolarização ventricular. Nós já repetimos isso algumas vezes nesse exato momento, né? A onda T representa a repolarização ventricular, então está correto. C, o complexo QRS representa a despolarização do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, também correto. Como essa massa é muito maior, tá, do que a massa atrial, a massa dos ventrículos, o resultado é que o registro do QRS, que corresponde normalmente à onda R, ele aparece como uma onda muito maior do que a onda P, né? Tá? O eletrocardiograma é utilizado com fins diagnósticos em algumas doenças cardíacas, como a presença de isquemia cardíaca. Sim. Por quê? Porque quando você tem isquemia, o fornecimento de ATP para o coração mexe principalmente na bomba de sódio e potássio, que é aquela bomba que transporta sódio para fora e potássio para dentro da célula. E se eu não forneço ATP para essa bomba, porque ela está jogando sódio para fora, onde eu tenho uma concentração alta de sódio, eu tenho que gastar energia para vencer esse gradiente desfavorável. E para jogar potássio para dentro também, a célula tem mais potássio do que o lado de fora. Então, se eu for trazer potássio do lado de fora para o lado de dentro, eu também vou gastar energia. Então, quando isso acontece, eu mexo, tá, no mecanismo gerador de atividade elétrica do coração, porque eu dependo dessas cargas iônicas para gerar as correntes elétricas. Resultado,
eu vou ter um problema. Isso vai aparecer no eletrocardiograma, e a gente vê isso justamente aparecendo durante a onda T do eletrocardiograma. Ela se inverte onde ela deve ser positiva, ela se torna, vamos dizer assim, uma onda que tem a fase inicial dela praticamente com a mesma velocidade que a fase final dela, porque normalmente, devido à característica do potencial de ação, que tem aquele platô longo, o início da repolarização, quer dizer, o início da onda T é mais lento do que a fase final. E esse mecanismo se apresenta desequilibrado. Então, a gente vê uma onda T em que aparece tanto o início dela como o fim, com a mesma duração. Então, isso aí são indícios que nos mostram que existe isquemia cardíaca. Então, todas essas afirmativas, elas estão corretas também. Nós podemos considerar isso. E na questão número 5, a gente pode fazer uma questão mais prática. Assinale quais são as características de um eletrocardiograma normal. Então, eu boto características que estão com um algarismo romano e ligado o seguinte: quando eu colocar o algarismo 1, eu estou falando que o ritmo é sinusal. Quando eu estou colocando 2, é que a frequência cardíaca é de 50 por minuto. No 3, ritmo nodal. No 4, a onda P com 80 milissegundos de duração. 5, espaço PR. Vejam que agora eu não estou usando o termo segmento, eu estou usando espaço. Segmento é do final da onda P no início do QRS. Espaço é do início da onda P ao início do QRS. Então, esse espaço PR, ele é chamado PR por causa de quê? Porque, às vezes, a onda Q não aparece. Então, como basicamente sempre vai aparecer uma onda R, a gente coloca isso como espaço ou segmento PR, com a duração de 250 milissegundos. O QRS com 75 milissegundos seria o 6. O 7, onda T com eixo elétrico médio direcionado em sentido oposto ao QRS, que não é verdade. Nós já falamos anteriormente que mais ou menos isso ocorre, tá? Com a característica, se eu tenho a maior área do QRS, por exemplo, a onda R maior, a minha onda T normalmente vai se apresentar positiva. Se for negativo, for onda S, ela vai aparecer negativa. E o eixo elétrico ventricular médio, que nós até discutimos anteriormente, ele está virado para a esquerda, para trás e para baixo, que é a posição normal dele, né? Então, nosso ritmo normal é sinusal, a frequência não é 50 por minuto. Tá? A nossa frequência normal varia de 60 a 100, essa é a faixa considerada de normalidade. O nosso ritmo não é nodal, é sinusal. Tá? A onda P com 80 milissegundos de duração, correto. Nós sabemos que com a atividade elétrica correndo pela parede do átrio, pela musculatura atrial, com 1 metro por segundo, em 80 milissegundos ela despolariza tudo. O espaço PR com 250 milissegundos está errado. No máximo, 200 milissegundos. No máximo, 250 já está fugindo da normalidade. Eu já estou tendo uma dificuldade de passagem do estímulo elétrico do átrio para o ventrículo. QRS com 75 milissegundos, sim. Vai com 75, 80, um pouquinho mais, ou até um pouquinho menos, está dentro da faixa de normalidade. Uma onda T com eixo elétrico médio direcionado em sentido oposto ao QRS, errado. E o eixo elétrico ventricular médio para a esquerda, para trás e para baixo, correto. Então, a combinação de corretos é 1, ritmo sinusal. 4, onda P com 80 milissegundos. 6, QRS com 75 milissegundos. 8,
eixo elétrico ventricular médio para a esquerda, para trás e para baixo, como correto. Tá? Então, isso seria o normal dentro da faixa de normalidade. A última pergunta que eu deixo para vocês hoje seria, tá, essa pergunta 6, provocando uma lesão no mecanismo de ativação, tá? Um mecanismo de ativação da atividade ventricular. Então, nós vimos que o estímulo vem do nódulo sinusal, ganha os átrios, atravessa o nódulo atrioventricular, o feixe de Ries e aí os seus ramos. Tá? Um ramo direito e um ramo esquerdo. E através desses ramos, nós vamos ativar a rede de Purkinje, para que todo o endocárdio ventricular fique ativado num tempo muito curto, que a gente sabe que é de cerca de 30 milissegundos. E ele aí caminha pela parede, como essas paredes. A do ventrículo esquerdo é mais espessa ainda do que a do direito, mas são paredes grossas. O que acontece? Se eu não conseguir ativar essa massa de miócitos para contrair mais ou menos ao mesmo tempo, eu não consigo ejetar direito. Então, eu preciso de ativar o endocárdio todo para aí o estímulo correr de dentro para fora. Ok? Então, se eu destruir, por exemplo, o feixe, o ramo direito do feixe de Is, o cara teve um infarto, teve uma lesão qualquer lá de alguma maneira, e aí esse feixe de Is foi lesado, um processo inflamatório, entende? Porque ocorreu uma inflamação no coração. O que acontece nessa hora? O estímulo ele entra, né, pelo feixe de Is, e aí ele vai ramo esquerdo e ramo direito. O ramo esquerdo ele vai normal, e o ramo direito ele não vai. Resultado, eu vou ativar rapidamente o lado esquerdo e o estímulo vai caminhar pela parede, pelo septo ventricular em direção ao lado direito. Quando ele chega do lado direito, ele pega a rede de Purkinje aí e ativa. Mas eu vou ter uma duração de atividade ventricular aumentada, por quê? Porque eu tenho que atravessar a parede. Os feixes conduzem a 4 ou 5 metros por segundo, mas a parede ventricular só conduz a 1 metro por segundo, vai ser mais lento. E o que vai significar? Isso vai fazer com que o meu QRS fique alargado, a duração temporal dele é maior. Então, vamos dizer assim, desaparece o vetor septal. O vetor septal é o primeiro vetor de ativação ventricular. Por quê? Porque ele nasce de um raminho, tá, do ramo esquerdo do feixe de Is. Esse ramo está funcionando. Então, eu vou ativar o septo do lado esquerdo para o lado direito. Essa ativação vai ganhar a parede, vai até o lado direito. Por quê? Porque eu não tenho ativação, eu vou através desse mecanismo. Tá? Inicia-se um ritmo nodal. Tá? Não, eu estou com ritmo sinusal lá, eu não estou mexendo no nódulo sinusal, não tem nada afirmando isso. Alarga-se o complexo QRS, correto. O complexo QRS vai estar alargado, como eu expliquei para vocês, vai demorar mais. Eu tenho que atravessar a parede septal para ganhar a rede Purkinje do lado direito, e aí a ativação vai ocorrer. Reduz o intervalo PR? Também não, tem nada a ver com isso. Então, nenhuma das alternativas acima, não. Existe uma afirmativa que é normal, que é um fato. Alarga-se o complexo QRS. Tá? A A, B e a C estão, vamos dizer assim, incorretas para esse tipo de situação. Tá? Ok? Então, isso nos dá uma ideia de um processo. Se você tiver a lesão do feixe esquerdo, você vai ativar primeiro o direito. Você também vai ter um QRS alargado. Tá? Vai ter um QRS alargado. E aí, nós vamos ver também que
Essa característica, tá, faz com que o complexo QRS mude de figura, ok? Por quê? O bloqueio de ramo direito faz com que a atividade ventricular direita ocorra um pouco mais tarde, a atividade elétrica, e quando eu tenho bloqueio do ramo esquerdo, aí vai ser o ventrículo esquerdo, que tem uma massa elétrica, tem muito mais atividade elétrica do que o direito, tá? Vai fazer com que essa ativação ventricular, esse QRS, ele fique com alteração diferente da que ocorre quando você tem esse bloqueio de ramo direito, ok? Até mais ver. Uma boa tarde para vocês.